20 horas pontualmente para mais uma live, para mais uma aula de conteúdo para te ajudar a iniciar o seu próprio escritório de contabilidade. Seja muito bem-vindo a esse conteúdo e vamos dar alguns minutinhos e antes, né, de antemão, não custa nada pedir. Se você estiver gostando dessas lives, tanto no Instagram como no YouTube, se elas estiverem te dando alguma base, se você está saindo no final dessas aulas com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais preparado para você ter o seu escritório, já vai colocando nos comentários, daqui do Instagram, para assim a gente fortalecer ainda mais essas aulas. E vai clicando aí no coraçãozinho, porque assim tanto o YouTube como o Instagram termina de notificar. Então vamos dar sequência em mais um conteúdo. Eu tenho recebido no decorrer dessas lives muitas mesmo solicitações de pessoas pedindo para rever essas aulas, pedindo para rever as aulas que já passaram. E é um conceito que eu adotei quando eu comecei para priorizar cada um de vocês que está aqui comigo ao vivo. Não é fácil, está aqui todo dia às 20 horas. Eu estou dando 100% do meu comprometimento para ajudar cada um de vocês que está começando, para ajudar cada um de você que quer montar o seu próprio escritório de contabilidade. Então essas aulas elas ficam salvas somente por 24 horas, que é o tempo que eu julgo necessário para, se caso você perder alguma delas, você possa rever. E no final, na nossa aula 21, que vai ocorrer no dia 14 de maio, uma aula onde eu vou fazer o resumão disso tudo, e você vai ter oportunidade sim de rever todas essas aulas quantas vezes forem necessárias, mas por enquanto só no dia 14 de maio. Hoje eu vou falar de um tema muito bacana que eu gosto de falar muito, que é como usar as redes sociais, como usar o poder das redes sociais para você fazer a atração e captação de clientes mensais, clientes fixos. Então, quando a gente está começando a nossa empresa de contabilidade, existem dois tipos de clientes. Existem os serviços eventuais, que assim a gente chama internamente dentro da nossa empresa de contabilidade, e existe os clientes fixos, aqueles que precisam de uma assessoria mensal contábil todos os meses para processar impostos, processar folha de pagamento, fazer recibos de pagamento, tudo aquilo que a gente viu nas aulas de departamento fiscal, pessoal e departamento de legalização. Então existem esses dois tipos de formato, existem esses dois tipos de clientes que você vai precisar fechar, que você vai ter possibilidade de ter receita mensalmente no teu escritório de contabilidade, na tua empresa de contabilidade. Então é importante que você entenda que existem essas duas fontes principais de rendas. E aqui, hoje, especificamente, a gente vai falar de como usar corretamente as redes sociais, o poder do marketing digital, o poder que a internet nos proporciona para conseguir os nossos clientes fixos, aqueles clientes que vão assinar o contrato mensalmente com a gente, para a gente, enfim, né, prestar a nossa assessoria contábil para cada um deles, para cada um desses clientes. Então, a primeira coisa que você precisa entender nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro passo, é que quando nós vamos fechar o contrato mensal, por que as empresas geralmente contratam, por que elas contratam nós, contadores, para assessorar ela? Primeiro que é uma obrigação, ou seja, uma necessidade que essas empresas possuem, uma obrigação perante a lei, que eles precisam de um profissional contábil responsável por aquele CNPJ. Então, ou seja, primeiro fator é obrigatório por lei. Mas não só por isso. Por quê? Porque quando a gente entra no processo de folha de pagamento, processo de apurações de impostos, processo de fechamento contábil, ele vai precisar da nossa assessoria, ele vai precisar da nossa ajuda para dizer para ele qual, por exemplo, o melhor regime tributário, recolher, fazer as apurações desses impostos mensalmente, como a gente viu na aula de departamento fiscal, como se faz essas apurações e como se processa a folha de pagamento, como emite recibos de pagamento, como faz toda a gestão de departamento pessoal da sua empresa. Por isso que ele vai te contratar para ter essa assessoria fixa mensal, para você ajudar ele, para você prestar esse serviço. Então, existe esse contrato mensal, que nas próximas aulas vai ser tema da próxima aula, onde a gente vai falar exclusivamente em como que a gente precifica, como que a gente cobra do nosso cliente esse contrato mensal. Mas aqui nesse momento é importante você entender, é importante você saber que você vai fechar um contrato e esse contrato ele é de forma mensal com esse cliente para prestar esse tipo de assessoria. E quando nós
esquecemos um pouco mais o primeiro pilar que a gente viu ontem, que era a parte de prestar serviços avulso para clientes mensais ou não mensais. Não necessariamente o cara precisa ser meu cliente. Ele possa ser um outro cliente, me contrata só para aquele fim específico. Então a gente vai deixar isso um pouquinho de lado e a gente vai falar agora exclusivamente de como a gente consegue esse segundo pilar, como que a gente consegue esse segundo tipo de cliente. Que ele, na minha opinião, é que também vai te dar uma base muito sólida. Por quê? Qual que é a parte boa de nós, empresários contábeis, quando a gente monta o nosso negócio contábil? Que nós temos contratos mensais, ou seja, a gente vai fechar um contrato e temos a recorrência. Então vamos imaginar, primeiro mês você fecha com o cliente lá R$700 por mês, um exemplo. Segundo mês você fecha com outro cliente mais R$800 por mês. Então isso vai se tornando uma base sólida para você no teu escritório contábil. Então isso a gente chama na prática de recorrência, ou seja, todo mês o seu cliente vai te pagar uma assessoria mensal para você prestar o suporte para ele nos departamentos fiscal, pessoal e contábil. Então como que a gente consegue localizar esses clientes? Como que nós que estamos começando o nosso negócio contábil, como que eu encontro esses clientes propriamente dito para prestar essa assessoria, ou seja, para prestar esse serviço para ele? Como é que eu chego? Como é que eu abordo esse cliente? Quais os mecanismos que eu tenho para abordar esse cliente, para a gente fechar esse tipo de contrato? A primeira coisa é que nas aulas anteriores a gente falou um pouco sobre código de ética contábil, ou seja, a gente tem uma legislação bem específica que diz, olha, você não pode chegar lá diretamente nesse cliente e dizer, olha, eu tenho uma assessoria, eu tenho o menor preço, eu sou o melhor escritório, aqui você vai pagar menos impostos. Esses tipos de abordagem, o conselho, a nossa legislação do nosso Conselho Regional de Contabilidade e Conselho Federal, na verdade, não nos permite que a gente faça esse tipo de abordagem. Então, aí onde entra, já a gente falou nas aulas anteriores, algumas confusões de alguns contadores achar que por esse motivo de eu não poder chegar diretamente no cliente e oferecer o meu serviço, eu não posso fazer marketing. Aí você pode sim fazer um outro tipo de marketing, que é o que a gente vai ver aqui. Como que eu consigo chegar nesse cliente? Então a primeira coisa é, quando nós vamos fechar o nosso contrato de assessoria mensal, ou seja, nós estamos em busca desse cliente para fechar esse contrato, você vai sacar, você vai entender que existe dentro desse tipo de cliente, eu classifico como 2 tipos de clientes ainda, subtipos de clientes. O primeiro é aquele que já tem um profissional contábil. Lembra que eu falei no início que as empresas são obrigadas a possuir um profissional contábil, vincular o CNPJ dela, para cumprir as obrigações acessórias e fazer os fechamentos contábeis. Então, já tem esse cliente, a gente tem essas empresas que por algum motivo elas querem trocar de contabilidade. Não vamos entrar aqui no contexto do motivo, mas vamos imaginar que ela quer fazer a troca desse serviço mensal. Então é comum também que existe esse tipo de cliente. Só que, na minha opinião, é muito mais difícil, não quer dizer que é impossível, mas você vai trabalhar também esse pilar daqueles clientes que já possuem um escritório de contabilidade, já possuem um contador responsável. Então como que você vai chegar até ele, até esse tipo de cliente? É isso que a gente vai ver agora, como que você chega nele. E existe ainda um segundo tipo de cliente, que é justamente aquele cliente que está abrindo a empresa. Então você tem que entender que nessa aba de você fechar contratos mensais com os seus clientes, você encontrar esses clientes mensais, você dentro desse subnicho, dentro desse mundo, existe 2 tipos. Existe o cara que está abrindo, que está lá na internet procurando contador, procurando ideias de abrir negócio, ele vai te contratar para a abertura e você já vai provavelmente ser o contador dele. E existe o segundo cliente que já tem um escritório contábil, já tem um serviço contratado, mas por algum motivo qualquer, seja ele, no momento que eu fecho os meus contratos, eu busco tentar não é que não entender, mas tento não alongar esse assunto do motivo, porque ele deve ter os motivos pessoais que ele quer trocar de contador. Então existe esses 2 tipos de clientes.
Então vamos imaginar como que eu chego em cada um deles. Então aqui eu vou te mostrar a estratégia que eu, Eduardo Zandoná, aplico no meu escritório para chegar em cada um desses dois tipos de clientes e automaticamente também não ferir o nosso código de ética, porque não é essa a nossa intenção, seguir fora das regras. Se o nosso conselho diz que tem algumas restrições, cabe a gente, nós contadores, seguir a determinação que eles impõem. Então eu vou te explicar aqui especificamente como que eu ajo para chegar em cada um deles. Agora a gente vai falar como que eu ajo para chegar naquele cara que está abrindo. Então agora nós vamos especificamente falar de redes sociais. Como que eu chego nessas pessoas? Eu não uso panfleto, eu não uso outdoor, eu não uso cartaz, eu não uso nada de marketing offline. Ou seja, o que é marketing offline? Aquele que eu expliquei lá nas nossas aulas anteriores, que é o que você usa o poder lá impresso, esses meios tradicionais de fazer publicidade. Então eu não chego nesses tipos de clientes por essa modalidade. Eu uso qual? Eu uso as redes sociais. Então, quais redes sociais que eu uso para chegar nesses dois tipos de clientes? Eu uso o Google, eu uso o Facebook, eu uso o Instagram e estou começando a testar o LinkedIn. Então, o LinkedIn é o que eu menos testei até o momento. Então, os que eu mais testei são Google, Facebook e Instagram, que são as três principais plataformas, e YouTube também estou começando a testar no meu escritório contábil. Então, basicamente, eu uso essas três, e Google, YouTube, Google, Facebook e Instagram. O mais importante aqui é você entender que cada uma dessas plataformas você tem mais resultado para atingir um tipo de cliente. Vou te dizer, clientes que estão abrindo uma empresa. Esses tipos de clientes que estão abrindo um negócio é muito mais assertivo e eu acerto muito mais direto nele. Qual rede? O Google. Por que eu acerto nele através do Google? Vou te abrir toda a minha estratégia que eu faço, que dá resultado, que você vai fazer e vai te dar resultado também. O cara que está abrindo a empresa, basicamente, primeira coisa que ele vai fazer quando ele tem, primeiro, vamos se colocar no lugar do cara que está querendo empreender. O cara primeiro ele vai pensar na ideia, poxa, eu quero abrir uma loja de roupa. Aí ele vai começar a pesquisar na internet quais os tipos de lojas de roupas, quais os tipos de onde abrir as lojas de roupas, quais os fornecedores de lojas de roupa. Então, através dessas pesquisas que eles fazem diretamente no Google, eu consigo imaginar que esse cara está pensando em abrir uma loja de roupa. Por que eu sei isso? Porque ele está pesquisando no Google. E lembra que eu falei na aula de ontem, para quem estava aqui, que o Google me dá quais são as pesquisas que as pessoas estão fazendo. E eu apareço só para essas pessoas. Se um cara lá pesquisa como comprar pizza mais barata, um exemplo, eu não tenho que aparecer para esse cara, eu não vendo pizza para ele. Agora, se ele procurar como abrir um CNPJ de uma pizzaria, ou seja, quais os documentos necessários para abrir uma pizzaria. Então, pelas pesquisas que eles fazem no Google, eu posso ser assertivo em dizer, opa, esse cara está querendo abrir um negócio. E se ele está querendo abrir um negócio, muito provavelmente, ou seja, quase 100% de certeza que ele vai precisar de uma assessoria contábil. Porque ele está na fase inicial. Ele está na fase inicial de amadurecimento da ideia dele. Então, através do Google, eu já começo a aparecer para esse cara. Aí você pode aparecer de duas maneiras. Você pode dizer lá que você abre o CNPJ para ele. Você pode ter conteúdos onde você diz quais são os documentos necessários para ele abrir aquela loja que ele está montando. Você, na sua região, se tiver alguma particularidade, você já pode começar a dar dicas para ele de quais os principais erros que uma pizzaria cometem ao abrir. Então você já começa a aparecer para esse cara que está abrindo. Então, para esse cara que está começando uma empresa nova, o modo mais assertivo é aquele que eu bato lá no coração dele. Onde eu vou encontrar ele é onde? É no Google. Por quê? Porque nós
nós hoje tem uma pesquisa que diz 90%, 95% das pesquisas realizadas no mundo, elas utilizam a plataforma Google. Então o Google, ele tem uma fonte de dados uma fonte de dados extremamente alta de todas as necessidades de cada um. Então, por isso que aqui eu estou te mostrando como que eu faço, como a estratégia que eu faço, que dá muito resultado. Então você precisa entender que para esse cara que está abrindo, que está pensando em abrir, você tem um tipo de estratégia mais assertiva para encontrar esse cara. Aí você deve pensar, você não usa as redes sociais, tanto o Facebook e o Instagram, para esse perfil de cliente também? Eu posso usar, mas aí com uma outra estratégia. Vamos pensar o seguinte, você que já fez o Google, pessoal, ele é tão poderoso. Hoje eu estava vendo uma live de um cara que só mexe com o Google diariamente. Então, como eu que faço, eu que ensino, eu que ajudo os meus alunos, eu que ajudo os meus mentorandos durante esses processos de criação dessas campanhas, porque eu faço isso, não é uma agência, não é terceirizado, não é ninguém. Eu, Eduardo, que há aproximadamente quase 3 anos eu venho estudando a fundo essa questão de marketing para aplicar para o meu negócio contábil. Então, eu sempre estudei para auxílio contábil. Eu nunca estudei para terceiros, para prestar esse tipo de serviço para terceiros. E agora, durante essas aulas, eu resolvi poder, com um pouco da minha contribuição, ajudar cada um de vocês que, na maioria das vezes, eu tenho absoluta certeza que nunca ouviu falar ou nunca viu isso que eu estou falando para vocês relacionado a Google, Facebook, serviço de legalização, aberturas. Por quê? Porque agora eu resolvi compartilhar e poder dar minha contribuição com cada um de vocês que quer também realizar esse objetivo de ter o teu escritório de contabilidade e, enfim, ter um escritório com faturamento, com faturar pelo menos 5 dígitos. É esse o meu objetivo, é esse o propósito dessas aulas. Compartilhar o que eu, Eduardo Zandoná, propriamente faço. Então, hoje eu estava assistindo uma dessas aulas e uma dessas aulas da minha mentoria que eu participo, que o cara disse o seguinte, olha, se o cara colocar lá contador no Google, você tem que aparecer para ele. Você tem que aparecer, você tem que ser conhecido na sua região, na sua cidade, como contador que vai ajudar ele naquela necessidade específica. Então, quando o cara lá digita como abrir uma loja de roupa, aí eu tenho lá, posso ter um vídeo, posso ter um post escrito, posso ter lá um banner, um cartazinho no meu site dizendo, olha, eu posso te ajudar a abrir a sua pizzaria. Quando esse cara me encontra, depois que ele clica lá, que lê o meu material, onde que eu posso usar o Facebook e o Instagram? Para aparecer para ele novamente, para ele não esquecer de mim. Essa estratégia no marketing chama remarketing. Quem de vocês já pesquisou no Google, para quem é mulher, pesquisou lá um sapato, uma bolsa, quando você saiu lá de qualquer empresa que vende isso, o que mais aparecia era sapato e bolsa para você ao redor do seu computador inteiro. Quem já passou por isso, coloca aí nos comentários se já passou por isso. Isso se chama remarketing. Para que serve isso? É para você dizer para o cara, dizer para a pessoa que você existe. Então, quando o cara entra lá no meu site e pega uma ideia de conteúdo, pega uma dica minha sobre a abertura de empresas, depois eu lá no Instagram, eu lá no Facebook, eu posso ficar aparecendo com ele com outros conteúdos adicionais. Então, você tem que entender que existe esse tipo de cliente, o cliente que está abrindo, o cliente está começando, o modo mais assertivo de você achar ele assim, ó, pá, dá uma paulada no fígado dele, no coração dele é Google, porque é lá que ele vai pesquisar, é lá que ele vai procurar informações sobre vários tipos de ideias. Aí, pessoal, pela minha experiência que eu tenho com o Google, você consegue mapear essas palavras que eles pesquisam, vários tipos. Algumas pessoas que têm o desejo de empreender, ele vai procurar os termos ideias de negócio inovadoras, quais os negócios montar. Tem aquele cara que não sabe ainda o que montar, mas ele quer empreender. Depois, já tem o cara que sabe. Ele sabe que quer montar uma loja de roupa, aí ele vai dizer o quê? Olha, quais os documentos necessários para montar uma loja de roupa? Aí eles vão perguntar, eles vão pesquisar qual o melhor tipo de empresa para abrir, para pagar menos impostos. E quem tem essas informações? Quem é que sabe isso? Quem é que estava aqui na minha aula
e eu ajudei você a saber essas informações, é você. Então ele vai procurar essas informações, quando ele chegar nesse momento, ele vai procurar você, contador. E se você estiver lá para ajudar ele, ele vai te contratar a tua abertura e vai te contratar o teu contrato mensal. Então, exaustivamente, esse pilar de atender o cara que está abrindo, não existe nada melhor, pelo menos que eu já testei, que eu tive resultados, não existe nada melhor que o Google para esse tipo de estratégia. Agora você deve pensar, nossa, Eduardo, e as pessoas que já têm contador? As pessoas que já têm contabilidade? Como que eu atraio essas pessoas? Como que eu fecho o contrato com essas pessoas? Aí entra um outro tipo de estratégia que você pode aplicar. Já esse tipo de perfil, pela minha experiência de quase 5 anos fazendo anúncios no Google, Facebook e Instagram, hoje me perguntaram, hoje até respondi uma dúvida de uma pessoa. Ah, nossa, eu não tenho, quanto que eu devo começar a investir? Hoje, por exemplo, eu, Eduardo Zandoná, invisto nessas redes sociais aproximadamente R$5.000 mensais, diretamente, Google, Facebook e Instagram. Comecei com R$5.000 mensais? Lógico que não. O bom dessas redes sociais é que você começa com R$5, R$10 por dia, R$15 por dia. E na medida que você colocou lá R$15 por dia e você abriu uma empresa do cara e você cobrou R$600, um exemplo, você vai pegar R$100 desses 600 e vai botar de novo. Para quê? Para isso agora você não está mais só com R$15, você está com R$100. Então, as redes sociais quanto mais você põe, mais pessoas você vai impactar. Então, é um efeito que eu chamo de montinho-montão. Você começa com pouco, o montinho fica um pouquinho maior. Aí você perde esse montinho um pouquinho maior e fica um pouquinho mais maior ainda. E assim você vai crescendo cada vez mais o seu orçamento, você vai crescendo cada vez mais o poder que você tem de impactar ainda mais pessoas. Então, para esse tipo de cliente que já tem um contrato muitas vezes fechado com um contador, já tem um contato lá específico, mas ele por algum motivo quer realizar a troca, esse tipo de cliente ele já vai por 2 passos prováveis. Ou ele vai pegar uma indicação, aí onde entra o marketing boca a boca, que é tão falado. O marketing boca a boca não funciona? Claro que funciona. Funciona muito, mas você tem que entender que ele é uma estratégia, ele é um tipo de estratégia. E se você começar exclusivamente só com ele não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Porque você não tem pessoas para te indicar. Então, na medida que a sua base ela vai sendo executada, na medida que a sua base ela vai sendo fortalecida, aí mais clientes vão te indicando. Aí esse cara que quer trocar de contador, provavelmente uma das pernas que ele vai fazer é pedir indicação ou para um outro empresário, ou para uma outra pessoa, ou para alguém que ele já tem experiência. Então ele vai começar a amadurecer essa troca de contador. Mas é só por através de indicação, Eduardo? Não. Na minha experiência, não é só através de indicação. Aí onde entra que você pode usar especificamente o Instagram e o Facebook e até mesmo o YouTube para atrair esse tipo de cliente, para atrair esse tipo de pessoas para você fechar esse contrato mensal. Aí onde entra a estratégia que eu utilizo para esse segundo tipo de cliente, ou seja, aqueles clientes que querem realizar a troca, é a estratégia de conteúdo. O que é conteúdo? É você dar informações. Aí onde entra no conceito de ontem, que algumas pessoas me perguntaram, Eduardo, Facebook e Instagram funcionam? Claro que funciona e funciona muito. Agora você tem que entender que esse tipo de rede social, Facebook, Instagram e YouTube, as pessoas estão lá para 3 coisas. Ou elas estão lá para se divertir, para mandar vídeo engraçado, para ver vídeo engraçado, ou elas estão lá para ver a vida social de outras pessoas, ou elas estão lá para consumir conteúdo, que é isso que você está fazendo aqui agora comigo. Então, para vídeos engraçados e para ver vida pessoal, nós não vai agregar em nada no nosso escritório contábil. Então, essa estratégia
para nós contadores não funciona. Então, qual a estratégia que vai funcionar? Para gerar conteúdo. Aí, para gerar conteúdo, entra uma coisa do fundamento, aí entra no fundamento de negociação, fundamento específico de marketing, uma coisa chamada gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São ações que o seu inconsciente vai executar para te ajudar a fechar uma possível venda. Nós não vamos falar de todos, existem vários tipos de gatilhos mentais, isso é estudado psicologicamente, é uma coisa estudada da mente humana, mas aqui eu quero que você entenda especificamente um gatilho mental, que é o gatilho mental da autoridade. Quando nós enxergamos uma outra pessoa como autoridade no assunto, aquela possível negociação de venda ela se torna muito mais fácil, muito mais executada. E na nossa área, como que eu aplico esse gatilho mental para nós que temos escritórios de contabilidade? Usando o Facebook e Instagram, gerando conteúdo, gerando informação para aquele cliente. Por quê? Vamos imaginar que você tem lá, você está gerando informação de estratégias para o dono de bares e restaurantes para ele economizar, por exemplo, menos impostos. Um exemplo, é um tipo de conteúdo. Você vai dizer para ele, olha fulano, você que é dono de bar e restaurante, se você fazer isso no seu processo de admissão, você vai economizar X dinheiros com seus garçons. Você não vai vender nada, você não vai pedir nada, você não vai fazer nada. Você simplesmente vai dar conteúdo para ele, simplesmente puro conteúdo. Não é o momento de você vender. Então você, na próxima semana, você gera um conteúdo de novo. Ó, garçom, você que está emitindo notas fiscais, sabia que existe possibilidade de você pagar menos impostos de ICMS, PIS e COFINS? De como? Tal e tal maneira. Puro conteúdo. Porque vai chegar um momento que esse possível cliente vai te enxergar como uma autoridade no assunto. Ou seja, um especialista no segmento dele. Então, nesse tipo de estratégia, para você atrair já clientes que já possuem contador, que já possuem um profissional responsável, o melhor tipo é o quê? É você se comportar como especialista no segmento dele. Por quê? Porque nós gostamos de comprar de especialistas, nós gostamos de comprar de quem entende do assunto específico. Então aqui a gente cai num segundo ponto que você pode, por exemplo, escolher um nicho específico de atuação e ser muito bom naquele nicho de atuação. Por quê? Porque se vamos imaginar que você escolheu o nicho de bares e restaurantes, um exemplo. Qualquer pessoa de bar e restaurante que você está publicando conteúdo, você está publicando ajuda para ele, você está publicando ideias, te enxergar como especialista, a probabilidade dele te convidar para uma reunião, te perguntar, opa, Eduardo, eu vi que você publica conteúdo, como é que funciona o teu escritório? Você pode vir aqui fazer uma reunião comigo? Você pode vir aqui me ajudar em um determinado ponto? Então isso entra lá no início da nossa live, onde eu, Eduardo Zandonar, especificamente dono da Auxílio Contábil, não utilizo a estratégia de eu chegar diretamente em um cliente. Isso não é que é ilegal, mas eu não utilizo essa estratégia. Por quê? Porque não passa autoridade para aquele cliente que está querendo te contratar. Isso não vai passar a autoridade específica. É muito mais fácil a negociação quando esse cliente me enxerga como autoridade, me enxerga que eu posso ajudar a resolver o problema dele, aí sim, esse cliente vai ficar muito mais fácil eu fechar um contrato de assessoria para ele. Então, como é que eu faço para ele chegar até mim? Gerando puro conteúdo de valor que vai ajudar ele a resolver alguma coisa. Então, aqui, muitos colegas, preciso falar isso bem claramente para vocês, porque vocês estão aqui comigo, são pessoas diferenciadas, são pessoas que vão montar o teu escritório, vai ter resultado, não são pessoas de mimimi que quer resultado, simplesmente a gente quer resultado. E tem tipos de conteúdo, aí muita gente fala, Eduardo, eu faço conteúdo, mas não atraio clientes. Beleza, tem alguns alunos que
vou fazer uma análise individual, onde eu faço uma análise individual durante um ano, acompanho cada aluno durante um ano, aí eu vejo, não, beleza, eu estou fazendo conteúdo, mas não estou tendo resultado. Aí eu vou lá, não, beleza, deixa eu dar uma olhada no teu Instagram, deixa eu dar uma olhada no teu Facebook, aonde você está fazendo conteúdo. Aí o cara quer fazer conteúdo de contabilidade para o empresário. Ah, como que você vai fazer quais obrigações acessórias que você, empresário, precisa saber? Gente, pelo amor de Deus, o empresário não quer saber dessa parada. Ele contrata a gente para dar esse tipo de assessoria. Não adianta você querer falar, empresário, veja aqui como fazer o SPED fiscal da maneira correta. O cara não vai assistir o teu conteúdo. Por quê? Porque ele não quer saber dessa parada. Ele quer informação de valor. Então, quando eu falo produzir conteúdo, é conteúdo que vai ajudar o cara em alguma coisa. É conteúdo que vai ajudar ele a pagar menos impostos. É conteúdo que vai ajudar ele a economizar na folha de pagamento. É conteúdo que vai dizer, por exemplo, se ele demitir um contrato de experiência, ele economiza o aviso. Então, é esse tipo de conteúdo de valor que o empresário precisa que você gere para ele. Então, não adianta. Aí onde muita gente não consegue entender o que é conteúdo de valor para conteúdo que não vai trazer paçoca de resultado nenhum. Porque se eu for empresário, eu sou empresário, vejo lá, como enviar o SPED fiscal da maneira correta. Eu não quero assistir essa parada, eu quero saber como que eu cresço o faturamento da minha empresa. Eu quero saber como que eu economizo as minhas despesas, eu quero saber tudo isso que eu preciso fazer para pagar menos impostos. De maneira correta, é claro. Então é isso que eu preciso. Então o conteúdo que você tem que publicar é conteúdo de valor, que vai ajudar o cara, que vai ajudar o empresário em alguma coisa. Se não for esse tipo de conteúdo, não adianta, que essa parada não vai rolar, que essa parada não vai dar certo. Então, quando você começa a produzir esse tipo de conteúdo, você vai sim atrair clientes, você vai gerar o gatilho da autoridade e, consequentemente, esses clientes vão te procurar, vão querer saber um pouco mais de você, vão querer saber como que você ajuda ele, vai querer saber várias e várias questões. Aí onde entra você, dono do escritório, para oferecer a assessoria mensal. Agora, lá no início eu disse que essas estratégias elas exigem um pouco mais de paciência, elas exigem um pouco mais de demanda de tempo. Por quê? Não é produzir um conteúdo agora que você vai, imediatamente o cara vai te ver e vai te contratar amanhã. Por quê? Porque esse segundo tipo de cliente, aquele que já tem um profissional contábil e está por algum motivo querendo trocar, essa troca ela não acontece hoje. Poxa, eu tenho uma empresa, tenho meu bar e restaurante, vou mudar de contador. Amanhã, achei o Joãozinho, vou trocar. Não funciona desse jeito. Eu preciso te dizer, você que está começando na prática, que a parada não funciona desse jeito. Ela exige tempo, ela exige amadurecimento. Então é uma estratégia que precisa de um certo 2, 3, 4 meses para ela se amadurecer e você começar a colher frutos. Diferente da estratégia da abertura de empresas. Por quê? Porque a abertura, geralmente, quando o cara vai lá procurar, ele já está bem próximo da abertura. O máximo que ele pode estar é daqui um mês e meio. Mas ele já está bem próximo de realizar a abertura. Então, se eu fosse te dar uma sequência, lembra que eu falei na aula antes de ontem, que a gente precisa de oxigênio para começar. Se eu fosse te dar uma dica de como e onde começar primeiro, atraia serviços avulsos que você vai poder, por exemplo, até da sua casa, se você ainda não tiver estrutura, ajudar outros contadores, outras empresas durante esse processo de legalização. Segundo, foque naqueles clientes que estão abrindo, porque são mais imediatos. Depois que você tem resultado nesses dois pilares, você automaticamente começa o terceiro pilar. Por que eu sugiro isso? Quer dizer que é a verdade? Eu não sou o dono da razão da verdade. Eu sou o dono do que eu faço e aplico e tive resultado. Por quê? Porque se você começar pelo Instagram e pelo Facebook, você vai se frustrar. Por quê?
Porque o resultado ele é a médio e longo prazo. Então você vai começar, você vai investir, você vai começar, não vai ter resultado e você vai achar que essa parada não funciona, Por quê? Porque o jogo do Instagram e Facebook é a longo prazo. Porque você está indo atrás de quem? Você está indo atrás daquele cliente que está pensando em trocar de contabilidade. E tem uma notícia para te dar que, na maioria das vezes, essas trocas ainda o cara só começa a pensar quando? Final do ano, porque é muito mais fácil você trocar em final de ano. Então, essa estratégia é um pouco, né, a longo prazo. Eu precisava que você entendia isso, eu precisava que você entenda isso, que todas as redes sociais, ela tem um grande impacto, ela tem uma grande utilidade. Agora, você precisa entender que o Google é de um jeito, Facebook e Instagram é de outro. Por que, Eduardo? Que muitas pessoas me perguntam isso. Por que, Eduardo, você utiliza as redes sociais? Porque é muito mais barato. Você sabe quanto custa botar um programa comercial na Globo, por exemplo, para as pessoas assistirem? Para você dizer que você existe, é muito caro, muito dinheiro. E isso vai o quê? Te impossibilitar você que está começando. Se eu te disser que no Google, e Facebook, e Instagram, é coisas de centavos para você aparecer para pessoas. Hoje, por exemplo, o Facebook, para você imprimir um anúncio para uma pessoa, custa em média de 0,4 a 0,7 centavos por pessoa. Quanto você iria gastar para ir para uma TV, por exemplo? Aí isso te desanima no início, porque você vai pegar um orçamento de uma agência de publicidade, você vai pegar um orçamento de uma empresa de TV, aí você vai correr atrás de panfleto, aí você precisa de arte, aí você precisa de 5 mil para começar, aí vai te desanimar. Cara, com 5 mil reais para começar, você faz um estrago no Google, você faz um estrago, eu te garanto que com 5 mil reais, se você tiver, você tem um retorno incrível, que você nem imagina o retorno que você tem. Se você tiver 50 reais, você já tem um retorno incrível. Se você tiver 10 reais, você já tem um retorno incrível. Agora, o mais importante é você saber qual parafuso apertar. Qual parafuso você fazer da maneira correta. Porque senão, tudo na vida também, se você não souber fazer, vai te jogar dinheiro fora. Então, hoje aqui ontem a gente falou exclusivamente de serviços adicionais que você pode começar a prestar para outras pessoas sem antes ter clientes fixos mensais. Muita gente me mandou mensagem dizendo que nem imaginava que essa parada existia, que nem imaginava que ela tinha essa possibilidade de começar, e ela existe. Hoje, eu te trouxe aqui 2 formatos de clientes que você pode começar a ter contratos mensais. O que já existe e tem contabilidade e quer trocar, o que não existe e está abrindo, que é muito mais rápido, é muito mais assertivo. O que já tem é impossível? Não. Usa Facebook, Instagram, gera conteúdo e gera autoridade. 4 passos para você conquistar o cliente que já existe. Facebook, Instagram, esteja nos 2, gere conteúdo e gere autoridade. Com conteúdo você vai gerar autoridade. Com autoridade, esse cliente vai te ver como especialista, ele vai querer te contratar porque pessoas gostam de comprar de especialista. Parada é essa. Para quem está abrindo, o cara vai pesquisar no Google informações sobre abertura, você vai aparecer lá dizendo que você tem a solução para a necessidade dele. Qual seja a necessidade? Saber qual tipo de empresa, saber como montar, saber como não errar na abertura. Se você, por exemplo, na sua cidade tem uma situação particular, por exemplo, na minha eu tenho, que não são todos os endereços que a pessoa pode abrir uma empresa, eu já vou dizer para ele, opa, veja como evitar problema na prefeitura ao abrir o seu negócio. É uma necessidade que muitas vezes ele nem sabe que isso existe. Ou você vai dizer, opa, veja como abrir a sua empresa, enquadrar no Simples Nacional e pagar menos impostos. Um erro você pode, presumido, pagar 16%. É isso que ele está pesquisando no Google e é isso que você tem que dizer para ele. Que é você que é o contador, você que é o profissional, que detém essa informação e que precisa repassar para ele. A aula de hoje, esses 2 fundamentos. E amanhã
aqui às 20 horas para você, eu vou te dizer o erro 1, o erro principal, que mesmo as pessoas que vão ouvir essa live, que vão ouvir essa aula, que já começaram a fazer isso, não sabem que ele existe e não tem resultado. Quantas e quantas pessoas eu já vi que tem uma página no Instagram, tem uma página no Facebook, tem um canal no YouTube e está mais parado que água de poço. Por quê? São erros que eu descobri com treinamentos e muito mais na prática, que eu vivo isso diariamente. Amanhã preciso que você saiba disso, porque senão eu te digo tudo isso que eu te falei hoje na live, você corre amanhã, quer implementar, mas você vai cometer o mesmo erro onde a maioria das pessoas cometeram. Se você tiver alguma pergunta, ainda eu tenho 5 minutinhos para a gente encerrar essa aula, mas para você que chegou aqui agora ou caiu nesse primeiro dia de aula, entra para o nosso canal do Telegram, entre lá no Telegram, que é muito importante, que lá tem conteúdos adicionais para você que quer começar o seu negócio contábil. E para você que muitas vezes me pergunta, Eduardo, e as outras aulas, que dia que eu vou ver? Calma, que dia 14 de maio, dia 14, passando essa quinta na outra, é a nossa última aula, a nossa última live desse desafio, não quer dizer que é a minha última live, que os conteúdos aqui vão continuar, não talvez com a mesma frequência diariamente, mas eles vão continuar semanalmente para te ajudar a você começar o teu escritório contábil. Se você tiver alguma pergunta sobre o nosso conteúdo de hoje, coloque nos comentários. Se não, foi um prazer estar com cada um de vocês. Espero fielmente que essa aula de hoje tenha sido fenomenal para te enxergar talvez coisas que você nem sabia que existia. E no final dessa live eu vou publicar uma foto minha aqui agora, e você vai colocar nos comentários para mim qual foi a grande ideia e a grande sacada que você teve com essa live de hoje. E, como você já sabe, se essa live te ajudou em alguma coisa, coloque nos comentários aqui e no YouTube, porque isso é motivação, isso me ajuda a entender que o meu conteúdo está fazendo a diferença para cada um de vocês. Porque não é fácil para cada um de nós, nem para mim, nem para você, estar aqui todo dia às 20 horas, querendo buscar ainda mais conhecimento para a gente começar o nosso negócio contábil. E não canso de dizer para cada um de vocês que está aí, você vai conseguir ter o teu negócio contábil. O que você precisa é entender um pouco mais claramente, porque a faculdade não nos preparou para isso. E quem me preparou para tudo isso que eu conquistei hoje, para todo esse escritório que eu tenho hoje, não foi faculdade, não foi teoria, e foi campo de batalha, ou seja, tudo que eu apliquei aqui, e é por isso que eu estou aqui todo dia compartilhando com você. Forte abraço, te vejo amanhã, no mesmo dia, no mesmo horário, às 20 horas, aqui no Instagram e no YouTube. Um forte abraço para você, te espero amanhã.